Caríssimos, aqui que vos fala é o professor Marcão com mais uma jornada de Marcão na História. Hoje vamos terminar a Primeira Guerra Mundial, pedindo o seu like e a sua inscrição no canal. Esse que vos fala ficaria extremamente grato. É o resumão do Marcão. Vamos fechar então a Primeira Guerra Mundial. Já vimos o contexto da guerra, estamos vendo o pós-guerra. Assim que terminou a guerra, então, nós vamos ter a criação da Liga das Nações, em Genebra, 1920. A guerra terminou em 1918. Objetivo: preservar a paz mundial, mediar conflitos, para evitar uma outra guerra. Mas, na verdade, a Liga das Nações se tornou um organismo impotente. Por quê? Os Estados Unidos da América, juntamente na época com outros países, e o presidente Wilson, o presidente americano, eles foi um dos idealizadores. Os Estados Unidos, eles não participaram, porque existia uma cláusula na Liga das Nações que dizia o seguinte: ajuda mútua entre as nações. O problema todo que o único país que tem condições de ajudar é os Estados Unidos. E os Estados Unidos não estavam a fim de ajudar, eles estavam a fim de lucrar com a guerra. E o Senado americano proibiu a participação dos Estados Unidos da América. Então os Estados Unidos não participavam, uma potência mundial. A Alemanha não participava, porque é considerada a causadora da guerra, que vai se tornar depois uma potência também na época do nazismo. E a Rússia também não participava, por causa da Revolução Socialista, que se transformou em União Soviética. O URSS. Bom, 3 países que virarão potências lá nos anos 30 e 40. E, na verdade, sem essas potências, pouca coisa fez. Não evitou uma guerra 22 anos depois, que levou novamente a humanidade ao caos, ao conflito, a milhões de mortos e destruição, de uma forma bem mais ampla. Supremacia americana no pós-guerra. Por que os Estados Unidos se transformou numa potência? Primeiro, durante a guerra, os Estados Unidos manteve neutralidade. Só entrou em 1917, quando ele percebeu que tudo que ele tinha investido na Tríplice Entente estava indo para o buraco com a saída da Rússia. Eles, na verdade, não estavam doando para a Tríplice Entente, eles estavam emprestando, né, em todo sentido, víveres, armamentos e tudo que fosse necessário para manter a Tríplice Entente. Mas com a saída da Rússia, ficou só a França e a Inglaterra. Eles iam perder o conflito. Os Estados Unidos entrou, superioridade muito grande, brutal a superioridade, como eu já havia dito em outras postagens, e simplesmente a guerra chega ao fim. Eles entram em 17, a guerra termina em 18. Essa neutralidade foi fundamental, porque eles ficaram assistindo o conflito, e quando entram na guerra, pegam já os países desgastados. Decadência econômica da Europa. A guerra foi europeia. Europa destruída, doenças, todo o sistema viário, econômico, tudo destruído. Realmente o caos. A indústria teve sua capacidade de produção reduzida em 50%. Realmente era algo assim inimaginável. Domínio na atividade agrícola e industrial mundial. Eles vão se desenvolver de uma forma avassaladora, tanto na área agrícola como na área industrial. Os Estados Unidos da América se tornará um fornecedor para a Europa, para a Ásia e para o continente americano. Outra coisa importante, sem concorrência. Ninguém tinha o nível de produção americano. Foi uma época de muita riqueza e prosperidade, que vai ter um problema lá em 1929, com vários fatores colaborando, que nós vamos ver numa próxima postagem. E a participação do Brasil? Bom, o Brasil participou efetivamente na guerra com uma comissão médica para a Tríplice Entente. Então mandamos médicos para lá, enfermeiros, e também a Marinha patrulhando o Atlântico. Nós não tínhamos ainda aviação militar, porque é uma tecnologia muito nova e nós não tínhamos essa capacidade nesse momento. Recapitulando o resumão do Marcão. Vamos lá. Primeira Guerra, 14 a 18, Europa, parte 4, pós-guerra. Foi criada a Liga das Nações, sede em Genebra, 1920. Objetivo: preservar a paz mundial, mediar conflitos. Organismo impotente. Por quê? Estados Unidos da América não participavam.
A Alemanha não participava, Rússia não participava. Então ficou um organismo sem capacidade de decisão e tanto é que não impediu a Segunda Guerra Mundial 22 anos depois. A supremacia econômica americana, fatores colaboraram. A neutralidade americana durante a guerra, eles só entram no final para resolver a guerra e acabar com ela. Em 17 a guerra acaba em 18. Decadência econômica da Europa, dependendo do produto americano. Domínio americano no mercado europeu, no mercado asiático, no mercado americano. Então, realmente, eles se tornaram a potência do mundo do pós-guerra. Se fosse perguntar qual país lucrou com a guerra, eu diria a vocês, sem sombra de dúvida, os Estados Unidos da América. E o Brasil? O Brasil participou com uma comissão médica que foi mandada para a Europa, do lado da Tríplice Entente, e também o patrulhamento do Atlântico com a nossa Marinha. Ainda não tínhamos a aviação militar. Mais uma jornada de Marcão na história. Forte abraço, resumão do Marcão. Obrigado pela atenção. Fui!